Olá, gente. Sou o Dr. Antônio Martins Farias. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês que visualizaram meus vídeos. Peço que se inscrevam no meu canal, dê o seu like, o seu dislike, faça os seus comentários, que é muito útil para mim, que são muito úteis para mim, seus comentários, tá certo? E quero também agradecer a Deus, né, por estar me dando essa oportunidade de ter 300 e tantas pessoas que já visualizaram os meus vídeos. É muito pouco pessoas que se inscreveram. Estou apenas com 32 inscritos, mas mesmo assim a quantidade de visualizações está me agradando, tá certo? Se alguém não gostou, é normal. Eu não quero deixar bem claro que eu nunca completo, não tenho a pretensão de fechar, de responder, de tirar todas as dúvidas, né? Quem dera que eu fosse assim, né? Hoje eu vou falar de um assunto, como sempre, polêmico, que, na minha opinião, o Brasil vive uma das piores crises da sua história, que é uma crise política coordenada, né, coordenada, vamos dizer assim, ligada, interligada com a crise política, com a crise econômica e também com a crise da pandemia da Covid-19. Né? Eu me lembro que há uns 4, 5 anos atrás, nós discutíamos se o Brasil já chegaria a ser uma Venezuela com o governo do PT. Como sabemos, a Venezuela é um país da América do Sul que está governado pelo Nicolás Maduro, que foi substituto, né, do Hugo Chávez, que era um coronel do exército, né, fez uma revolução, um golpe de Estado e tomou o poder para si, cooptou, chamou as Forças Armadas, né, como ele era do exército, ele tinha essa facilidade, né, chamou todo mundo do exército, promoveu todo mundo a general praticamente. Tem mais general na Venezuela do que venezuelano. E com o dinheiro do petróleo, né, ele usurpou, conseguiu dominar o poder judiciário, dominou também o poder legislativo e a oposição extremamente sufocada, não tem líder de oposição na Venezuela. Então o Nicolás Maduro está governando a ferro e fogo, como no nosso linguajar, certo? E era a velha história, né, se o Brasil se transformaria ou não numa Venezuela. Aí em 2018 tivemos a eleição, nós elegemos Jair Bolsonaro e, na minha opinião, o Brasil já virou uma Venezuela, né? Tendo em vista que o Jair Bolsonaro ele vem governando também isoladamente, só ele é que manda, só ele é que a ele as pessoas obedecem, um manda e o outro obedece, como deixou bem claro o ministro, o general, né? Pazuello, né, quando ministro da Saúde, foi desautorizado publicamente de ter assinado um acordo de compra de vacina do Instituto Butantan de São Paulo, né, que é liderado pelo João Dória, que é a oposição a Jair Bolsonaro. Né. Infelizmente, né, o Jair Bolsonaro ele tem sido assim, ele faz passeatas políticas, é um comício, ele antecipou a eleição, porque Jair Bolsonaro não desceu do palanque, né? Ele ganhou a eleição em 2018, tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019, e o filho dele, com medo, já sentou no carro, acompanhou ele, né, para cima e para baixo, no Rolling Royce, né, que leva ao Congresso Nacional para ele jurar a Constituição e depois fazer o discurso lá no Palatório, no Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro assume o governo, continua isolado, o PSL, que deu sustentação a ele política, elegeu 55 deputados e acho que 4 ou 5 senadores, e pouco tempo depois ele rompeu com esse partido, hoje ele não tem um partido político para governar, né? Mas o Bolsonaro levou o exército, da aeronáutica, né, coronéis, generais, tanto da reserva quanto da ativa, para ocupar cargo no poder legislativo. Isso é muito perigoso. Porque o exército tem a sua função, a marinha tem a sua função, a aeronáutica tem a sua função. Mas ele eram pessoas de confiança dele, a gente entende, mas devia ter gente também de confiança em outros setores. Né? Ele se botou muita gente, são muitos militares da ativa ocupando cargos no poder executivo. Isso desmancha um pouco a figura da administração pública. Assim, não é bom para a administração pública essa quantidade de militares ocupando os pontos chaves nos cargos do poder executivo.
tá? E ele fez uma passeata em Brasília com motoqueiros, né? E fez a mesma coisa no Rio de Janeiro, só que no Rio de Janeiro foi houve um grave acidente, que foi o que? Ele levou um general da ativa, o general Pazuello, para fazer um comício, subiu no carro de som, discursou. Isso é vedado, né? Que o militar da ativa faça parte de qualquer ato político, ato público. E é correto, porque o que sustenta as Forças Armadas são a disciplina e a hierarquia. E quando Jair Bolsonaro leva um general da ativa para fazer um comício, ele está sabendo que está cometendo um erro e cometendo um crime, e com inclusive risco de perda da farda, né, da patente ou do cargo de militar, ou ficar preso pelo menos 30 dias. E o Bolsonaro trabalhou arduamente para evitar que o comandante do Exército aplicasse a punição ao general. E o que isso acarreta? Acarreta sérios problemas, porque criou a indisciplina nos quartéis. E isso é muito perigoso, porque se o Exército, a Marinha Aeronáutica não tiver disciplina nem hierarquia, cria-se um caos. Os militares generais, vários generais, marechais e almirantes vão aderir ou a Bolsonaro ou a Lula, vão fazer comício. Isso não é bom. As Forças Armadas são instituições de Estado que devem, portanto, não ter um alinhamento político, né? Como outras instituições, como as polícias militares, como a Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, são instituições de Estado. Elas não podem participar das decisões dos movimentos políticos. Mas, infelizmente, quando Jair Bolsonaro, quando ele lutou pela quebra da hierarquia e da indisciplina, né, da disciplina, ele está criando vamos dizer assim, um agravamento dessa situação. Né? E além porque ele tem quase o domínio absoluto das 26 polícias militares, né? Mais a do Distrito Federal, porque ele tá, as polícias a gente enxerga, né, semanalmente, um episódio aqui, um episódio acolá, das polícias não tendo mais, vamos dizer assim, uma obediência ao seu governador, que é a quem as polícias militares e a Polícia Civil devem obedecer. Né? Você vê o episódio de Recife, ó, num ato violento, a polícia chegou 2 pessoas, agrediu uma vereadora só porque estava fazendo uma manifestação contra o governo. E é um direito da povo fazer manifestação contra o governo ou a favor do governo. Ele não fez no Rio de Janeiro, não botou tantas pessoas na rua andando de moto, não fez em Brasília. Por que o povo também não pode fazer contra ele? Se ele fez a favor dele mesmo, né, ele também tem que permitir que as pessoas façam contra ele. Em Goiânia, o tenente da polícia parece que prendeu um sindicalista porque estava com um adesivo no carro, né, um outdoor no carro, dizendo que Bolsonaro genocida. Não, mas você está cometendo crime de injúria. Não, o Código Penal tem essa previsão, a Lei de Segurança Nacional, mas quem é competente para efetuar a prisão, para iniciar um processo, uma ação para punir essa pessoa é o ministro da Justiça. O presidente da República se sente ofendido, caminha um ofício ao ministro da Justiça e esse requer, então, que seja aberto um inquérito para o processamento, vamos dizer, para a punição dessa pessoa que denigriu, que caluniou ou injuriou o presidente da República. Tá? Então, também teve episódio no Rio, episódio em São Paulo, né, onde as polícias estão se rebelando. Em Brasília, né, um comandante da Polícia Militar, numa solenidade, repetiu o slogan de campanha do Jair Bolsonaro. Isso não é bom, mas é o que está acontecendo. Né? Quanto ao parlamento, né, a Câmara e o Senado, a gente vê também muito perigo. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, em fevereiro desse ano, gastou fortuna, né? Desde dezembro que ele vem em campanha para eleger a Câmara, para ter a presidência da Câmara e o presidente do Senado em suas mãos. Então ele inventou um tal de orçamento secreto e 3 bilhões de reais foram gastos, né, distribuídos entre amigos, entre parceiros, que deu a sustentação para a eleição do presidente da Câmara e presidente do Senado. Isso é muito perigoso, porque o presidente do Senado é de suma importância para o país, o presidente da Câmara também tem muita importância, porque ele preside o poder do povo, né, na sua essência, e ele é a única pessoa que tem o poder de dar início, de dar um impulso, né,
num provável processo de impeachment, ou seja, de afastamento do presidente. Isso, como ele foi eleito pelo presidente, ele não vai fazer. O presidente da República já cometeu vários crimes que pode assim, sugerir o afastamento e ninguém, todo mundo diz, não, porque o povo não quer, porque não, não é não. O povo não vai se manifestar como se manifestou em 2016 com relação a Dilma e com relação ao presidente Collor. Porque naquele tempo a gente vinha, o presidente Collor, a gente vinha aquela guerra, né, aquela luta pelas eleições diretas, que nós estávamos há 25 anos sem votar para presidente, para votar para governador. Então, quando o Collor começou a fazer aquelas bobagens, aquelas besteiras, aqueles crimes, né, que veio a ideia que ele comprou um Fiat Elba, tão engraçado, né? Aí o povo foi para a rua e tirou o presidente Collor, houve processo de impeachment. No processo de Dilma foi também a mesma coisa. Claro que a Dilma Rousseff não foi retirada porque ela é uma ladra. Não, Dilma Rousseff foi tirada da presidência da República, foi uma agressão o que fizeram a presidente Dilma, porque ela não soube dialogar com a Câmara, não soube dialogar com o Senado e o presidente da Câmara fez o impeachment dela e foi aquela confusão. Nós estamos vamos dizer assim, num clima hostil na política desde 2016 com o impeachment da presidente Dilma. Não estou defendendo a presidente Dilma, mas ela foi de uma forma arbitrária retirada do cargo, que ela cometeu erro sim, o erro administrativo, ela não soube consertar o erro, né? Ela cometeu um erro e um crime, né? Crime de natureza administrativa e se basearam nisso e tiraram ela. E o presidente, o mais engraçado é que o presidente Bolsonaro já cometeu 300 vezes mais crimes do que a Dilma Rousseff e as pessoas dizem que não tem clima para a abertura do impeachment. Eu acho que tem, mas deixa de lado. O que me assusta é exatamente isso, porque o presidente, o presidente também, o nosso Supremo Tribunal Federal, ele está decidindo, tem horas que ele nos decepciona. Eu sou defensor árduo do Supremo Tribunal Federal, eu acho que a gente precisa do Supremo Tribunal, ele é o fiel da balança, ele é quem diz a palavra final sobre todos os aspectos da nossa Constituição, mas tem horas que as decisões dos ministros são um desastre. Né? Haja vista essa do presidente Lula, né? Que depois de 5 anos eles foram descobrir que depois de 5 anos é que não tinha competência a vara de Curitiba e sim a vara do Distrito Federal. Então o que é que eles fizeram? Suspender os processos, Lula volta a ser elegível, será um candidato em potencial em 2022, concorrendo com Jair Bolsonaro. Né? Eu não estou aqui condenando as candidaturas. Eu só quero dizer o seguinte, que Lula e Jair Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Um é ditador e o outro é um populista, que montou um grande processo de corrupção e isso as provas estão nos autos. Não sou eu que estou inventando, é só buscar os autos que tem as provas lá do processo de corrupção que ele montou na Petrobras, nas Bras da vida, certo? E Jair Bolsonaro é um homem bem ditador, ele está só pensando nele, né, governando para ele. Então eu me vejo numa situação muito delicada falar isso, porque parece que eu estou sendo um crítico. Não sou. Isso é uma constatação. Não constata, não vê quem não quer, quem está fazendo olhos vedados, quem está fechando seus ouvidos, né, para esse desastre político que nós estamos vivendo. Tá? Então nós estamos à beira de um colapso, nós estamos eminentemente, a qualquer momento pode ser dado um golpe, o Bolsonaro dá um golpe, fecha o Congresso, fecha o Supremo e nós vamos voltar ao que era 64, tá certo? Porque nós não temos mais liderança política, ninguém chama para si a responsabilidade. Eu sinto muita falta de lideranças políticas como de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de Franco Montoro, né, de Carlos, de Jorge Bornhausen, de Pedro Simon, né, do Rio Grande do Sul, né, de Alagoas, o Menestrel das Alagoas, né, Teotônio Vilela, que foi um grande político. De Pernambuco nós tivemos Marco Maciel, nós tivemos o Roberto Magalhães, nós tínhamos aqui o próprio Eduardo Campos, que prematuramente veio a falecer naquele desastre fatídico daquele mês de agosto de 2014, né? Nós temos
Albano Franco em Sergipe, era um industrial, mas trabalhava, era senador durante muitos anos. Jabas Passarinho no Pará, nós tínhamos Amaral Peixoto no Rio, nós tínhamos o próprio Leonel Brizola, que foi líder no Rio de Janeiro, foi líder também no Rio Grande do Sul. Né? Era um político, Hélio Garcia em Minas, né? Tancredo Neves em Minas, enfim, a família de Goiânia, a família Alves no Rio Grande do Norte, a família Cunha Lima na Paraíba. Né? Então nós tínhamos lideranças políticas, hoje nós não temos mais. Eu queria que surgisse uma terceira via, né, de um político que unisse, porque o que o Brasil precisa hoje não é mais de um presidente que prometa estrada, que prometa fazer desestatizar, processo de desestatização, como Bolsonaro prometeu que ia vender as empresas estatais, não vendeu nenhuma até agora. Eu não quero mais um presidente que diga que vai fazer a educação melhor do mundo. Eu quero um presidente que chame a sociedade para um diálogo, que é uma palavra tão bem utilizada nos anos 70, 80, que era pacto social. A gente precisa de um pacto, a gente precisa de encontrar a harmonia, a gente precisa de encontrar a forma alegre de viver. Nós perdemos essa vida, a forma alegre de viver no Brasil, porque agora a gente está agredindo um ao outro. Né? As redes sociais tão maravilhosamente que é uma rede social, mas ela está servindo para quê? Para as pessoas se agredirem. Quando na verdade eu posso pensar diferente de outra pessoa. Eu não tenho que pensar somente a favor de uma pessoa. O Jair Bolsonaro, por melhor que ele fosse, ele não pode me obrigar a concordar com ele. Assim como o Lula não pode me obrigar a votar nele. Eu tenho que votar em quem eu quiser, eu tenho que fazer as minhas escolhas. E nós não temos hoje essa liderança política que fortaleça essa união. A gente precisa de união, a gente precisa de trabalhar em prol do país. Né? Nós não estamos trabalhando em prol do país, nós estamos trabalhando, cada classe política, cada grupo político está trabalhando em prol de si mesmo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Você vê, os governadores não estão fazendo nada, os presidentes não estão fazendo nada porque eles estão comprometidos, os orçamentos dos estados, dos municípios, eles estão comprometidos com 80%, 90% com o gasto deles, gasto do custo de pessoal. A máquina administrativa, não sobra quase nada para investimento. Então não tem, para você ver, Pernambuco não tem uma rodovia que preste, são todas esburacadas. Não é culpa do governador, não, é que ele não tem recurso. Então ele não faz, porque o recurso é para pagar os secretários, os subsecretários, os amigos deles. Porque o que é o governo de Pernambuco? É o governo que ele chegou e entregou as secretarias a vários partidos. Então é um condomínio de partidos que governa Pernambuco. Por mais boa vontade que tenha o governador, ele não pode fazer nada, porque está tudo comprometido com as secretarias, que gastam lá com os apadrinhados deles. Então o que a gente precisa de fazer? Voltar a acreditar no Brasil, voltar num processo de educação muito firme, ter um projeto de industrialização, que as indústrias cresçam, que aumente o emprego, que as pessoas estão desempregadas, gente. Uma pessoa desempregada é uma pessoa triste, é uma pessoa sem valor. Ela precisa de se valorizar, de ter autoestima. E ela precisa só tem autoestima, só tem valor quando ela tem uma casa, quando ela tem uma família, quando ela tem um trabalho. E isso só se faz isso através da união e de um bom processo de educação. Educação não é para a escola, não. É você aprender em casa, com seu pai, com sua mãe, de uma maneira honesta, de como ser honesto, como aplicar os bens públicos, como não quebrar a praça, como não jogar lixo nas ruas. Essa educação ela é fundamental. Se nós tivermos essa educação de não quebrar o bem público, de não jogar lixo nas praças, porque toda vez que eu jogo um plástico no lixo, ele vai para o rio, ele vai para o mar, ele vai matar o peixe, vai matar a tartaruga. E isso faz mal, faz falta à humanidade. A gente precisa ter um meio ambiente, que as pessoas respeitem o meio ambiente, que não desmatem, que não queime floresta para criar pasto, para criar boi.
A gente não precisa disso. O agronegócio é fundamental no Brasil, mas o agronegócio moderno mesmo, bom, não queima floresta. O que queima floresta é aquela pessoa que quer terra, sai ganancioso, ele acha que está ganhando queimando a Amazônia. Não está não. Se ele destruir a Amazônia, vai faltar chuva. E sem chuva não tem condições das pessoas viverem na terra. A Mata Amazônica é de fundamental importância, não é do governo brasileiro, a Mata Amazônica é do mundo. Porque o mundo precisa de respirar. E a mata da Amazônia, como foi a Mata Atlântica, é fundamental para o ecossistema. Por que nós estamos com grandes secas ou grandes faltas de chuva? Pelo desmatamento, pela falta de respeito ao meio ambiente. E a gente só faz isso quando a educação. E o povo unido com esses propósitos. Porque nós estamos desunidos, a gente está cada um por si, Deus por todos. Dessa forma nós não vamos a lugar nenhum. Ok, gente? Não quero tomar muito tempo de vocês não, mas muito obrigado mais uma vez e que espero que vocês compreendam essa minha mensagem. Eu sei que eu não falo tudo o que preciso, não falo bonito, mas é preciso que a gente reflita. O Brasil está num golpe eminente de um golpe de Estado. O presidente da República está pouco tempo, ele fecha o Congresso, ele fecha a Câmara, ele fecha o Senado, ele fecha o Poder Judiciário e impõe a ordem dele. Isso é ruim. A gente precisa de mais eleições, de mais debates, de divergências, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu não posso dizer que o outro também está falando a verdade ou está falando a mentira. Eu tenho que ouvir o próximo. A gente tem que discutir, a gente tem que saber respeitar o pensamento do outro. Não é dar declarações só falando mal, só xingando os jornalistas, principalmente as mulheres. Quando o presidente da República xinga uma jornalista, xinga um repórter, ou ameaça de bater, como ele ameaçou outro dia um repórter do jornal o Globo, ele está ameaçando todos nós. Porque o presidente da República tem a obrigação de falar a verdade. O presidente da República tem a obrigação de informar cada ato que ele pratica. Porque ele não faz em nome dele. Tudo que o presidente da República faz em nome do povo e para o povo. Então eu queria que vocês entendessem isso. Não estou aqui fazendo uma crítica diretamente ao prefeito, ao governador, ao presidente da República. Eu estou tentando clarear a mente de vocês. A nossa Constituição, ela tem defeitos. Ela não é uma Constituição perfeita, mas foi a melhor que nós tivemos até hoje. Das 7 ou 8 Constituições que nós tivemos, é a melhor. E todo presidente da República, todo governador e todo prefeito sabe que a Constituição está em vigor e tem que cumpri-la. E ninguém cumpre a Constituição nesse país. Porque eles chegam lá achando que o governo, o prefeito de Taquaritinga acha que Taquaritinga é dele. Não é não. Taquaritinga é do povo. Paulo Câmara não é dono de Pernambuco. Dono de Pernambuco é o povo pernambucano. Dono do Brasil não é Jair Bolsonaro. Dono do Brasil é o povo que nasceu nos territórios brasileiros. Esse é o verdadeiro povo, o verdadeiro dono do Brasil. O Brasil é de todos nós. Ok, gente? E a gente tem que ter essa consciência. Não jogar lixo nas ruas. Não jogar lixo nos terrenos baldios. Não destruir as ruas. Não destruir as placas de identificação, de endereço das ruas, de identificação das estradas. Isso é falta de educação. E a gente precisa de ter educação. Respeitar tudo isso que eu acabei de falar. Ok, gente? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.